Prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Onde nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus, onde negros se tornam os dias e os homens se acham mais seus. Quem despeja na boca as palavras, transformando-se em pedra ou cristal. Quem desenha na face a beleza, mas se torna um carrasco no golpe final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão, onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão. Quem despeja nas veias a vida e na morte é o silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha no lance final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Talvez quem te conhecerá, quem te conhecerá, quem te conhecerá, quem te conhecerá. Bom dia, Princesinha da Serra, bom dia, Chaporã, bom dia aos demais ouvintes de nossa bela região, aos ouvintes das cidades próximas que conseguem também sintonizar na emissora Bela Vista, para juntos nesse dia ouvirmos mais uma vez o programa Ágape. A cada um de vocês saudamos e desejamos a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastorei a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Chaporã. E a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos encontros, os nossos cultos acontecem aos domingos, às 7h30 da noite. E às quintas-feiras também, às 7h30 da noite. Você que nos ouve é o nosso convidado. Teremos um grande prazer e alegria em tê-lo ali junto conosco, adorando e bendizendo esse Deus que também nos tem feito a cada dia. Deus esse que revela em sua palavra, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 23, nos diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse é o amor de Deus. Essa é a misericórdia que vivenciamos e experimentamos a cada dia em Cristo Jesus.
sua vida doou. Este seu rosto pela morte esperou. Mesmo que nisto tu não viste valor, lembrar que existe. Ele é Deus Salvador. E o pranto derramado no lugar que sofreu era parte do pecado. O lugar era teu. Quem por ti se entregou, chama, revive esse dom que mostrou. Tenta calar-te, sua voz vais ouvir. Sentir, amar-te e de paz te cobrir. E o pranto transformado, o amor que te deu. Tanto perdoado, podes ter, ele é teu. Meu mestre, quem por ti se entregou. O livro de Provérbios no seu capítulo 20, o versículo 7, assim lemos: O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Caro ouvinte, nesse primeiro momento de reflexão, quero falar um pouquinho sobre o maior legado de um pai. Maior legado que um pai pode deixar para o seu filho. Um homem justo prova sua integridade não apenas com palavras, caro ouvinte, mas sobretudo com uma vida irrepreensível. O exemplo vale mais do que muitas palavras, do que um belo discurso. O mundo está cheio de palavras vazias, e nós temos percebido tantas palavras vazias. Mas vazios também se encontram de exemplos dignos de serem imitados. Existem muitos pais que deixam riquezas grandiosas, riquezas materiais para os seus filhos, mas também deixam e legam a eles um caráter disforme, uma personalidade doentia, um nome sujo e uma reputação duvidosa. Caro ouvinte, a maior herança que você pode deixar como pai, ou qualquer outro pai, para o seu filho ou sua filha, é uma vida íntegra, é ter um caráter de fato belo e bonito.
Os filhos, caro ouvinte, devem ter orgulho dos pais, não tanto pelo colossal patrimônio material que possam deixar para eles, mas pelo caráter impoluto que tiveram aqui em vida. Não tanto pelos bens que acumularam, mas pelo nome honrado que ostentaram e deixaram para os seus filhos. A honra não se compra no mercado. Não se adquire caráter com a moeda corrente. Ninguém edifica uma família feliz com riquezas materiais, se essas riquezas foram mal adquiridas. Caro ouvinte, o dinheiro acumulado sem honestidade, conforme a palavra de Deus, é maldição, não é bênção. Traz tormento e não felicidade. É causa de vergonha para os filhos e não de contentamento. É motivo de opróbrio na terra e não de alegria no céu. Nenhum sucesso financeiro, caro ouvinte, compensa o fracasso da honra e do caráter. Nenhuma herança é mais importante que você, como pai, pode deixar para os filhos do que a dignidade, o caráter, a integridade. É melhor ser um pai pobre e íntegro do que ser um pai rico e desonesto. Caro ouvinte, que o seu maior desejo seja deixar esse legado de integridade, de caráter, de honestidade para o seu filho. O meu desejo, sobretudo a minha oração, é que de fato você possa marcar e deixar esse legado, esse maior legado de integridade para os seus filhos. Deus assim o abençoe nessa direção. És a alegria do meu coração, por isso eu canto na tua presença um novo canto assim, um novo canto assim. És o louvor desta minha canção, por isso eu canto sem medo ou detença, então eu louvo assim, então eu louvo assim. Se os meus fardos lhe entregar e os meus medos vãos mansamente irá tomar tudo em suas mãos. Vem, faz morada no meu coração, pois meu louvor teu amor recompensa. Vem, Pai, habita em mim, vem, Pai, habita em mim. Vem, faz morada no meu coração, pois meu louvor
O livro de Provérbios, Provérbios capítulo 19, o versículo 18. Assim lemos: Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Esse segundo momento de reflexão, caro ouvinte, o tema é: a disciplina tem limites. E quero falar, sim, um pouco sobre como disciplinar os nossos filhos. E quando falamos em disciplina dos filhos, existem dois extremos perigosos que devem ser evitados. O primeiro deles é a ausência de disciplina. Filhos mimados tornam-se homens irresponsáveis, tornam-se homens inconsequentes, homens e mulheres. O outro extremo é o excesso de disciplina. E filhos oprimidos serão homens inseguros, serão homens e mulheres revoltados. Porém, caro ouvinte, a Bíblia diz que os pais não podem provocar a ira, os filhos a ira, para que não fiquem desanimados. Por isso, caro ouvinte, a correção dos filhos é uma necessidade, pois a estultícia está ligada ao coração da criança. Assim, a disciplina é um ato responsável de amor. Deste modo, caro ouvinte, os pais que fazem vistas grossas à rebeldia dos filhos e deixam de discipliná-los, estão contribuindo diretamente para a ruína deles. A palavra de Deus fala certa vez de um sacerdote chamado Eli, que amava mais a seus filhos do que a Deus e por isso deixou de corrigi-los. O resultado dessa atitude insensata foi a morte dos filhos e a derrota e o fracasso da família daquele profeta. Por outro lado, pais que espancam os filhos, agredindo-os com desmensurado rigor, estão em total desacordo também com o ensino das Escrituras. O propósito da disciplina, caro ouvinte, é a formação do caráter da criança e não o esmagamento da autoestima. Precisamos temperar disciplina com encorajamento. Precisamos temperar firmeza com doçura. Precisamos temperar repreensão com consolo. Assim, caro ouvinte, a falta de disciplina gera filhos rebeldes. O excesso de disciplina gera filhos traumatizados. Salomão, que deu esse conselho, fala que o castigo e a disciplina deve ser na medida certa, sobretudo para que esse filho, essa filha que tanto amamos, possa de fato ser um correto cidadão conforme a palavra de Deus. Salomão diz que essa disciplina deve ser aplicada enquanto criança, pois ela com certeza aprenderá a vontade não só do Pai terreno, mas sobretudo do Pai celestial. Por isso oro a Deus para que você possa de fato, com toda a graça de Deus, saber disciplinar com carinho, saber disciplinar com firmeza seu filho, para que de fato seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, podendo ver em você o maior legado de um pai justo, amoroso, um pai gracioso na sua vida. Deus assim o abençoe e traga todo favor e toda graça à sua vida. Sorriso cor de céu,
Preste atenção na minha história, que passo a contar neste cordel. Vem, menina, cante com alegria, traz brilho do céu na sua voz, pra dizer comigo esses versos que trazem esperança a todos nós. Sem graça e sem cor, meu coração trincado, endurecido, tava todo sem sabor. Até que ergui os olhos, fitei a imensidão, o céu se encheu de nuvens, relâmpagos e fez barulho de trovão. Jesus é a água viva que choveu sem parar. Meu rio era seco e inundou, sertão fez virar mar. Foi tanta água boa que a vida transbordou, e dessa enchente, ó gente, brotou um fruto melhor que é o amor. Essa é minha história, que eu contei aqui neste cordel, da secura que se fez em cheia, da amargura que se fez em mel. Vai, menina, conta essa trova, anuncia pra todo lugar, a fonte que jorra água viva é a única que pode saciar. Jesus é a água viva que choveu sem parar. Meu rio era seco e inundou, o meu sertão fez virar mar. Foi tanta água boa que a vida transbordou, e dessa enchente, ó gente, brotou um fruto melhor que é o amor. Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais esta meia hora do programa Ágape, feito com muito carinho e amor para você.
E o programa Ágape, que busca falar em seus programas do amor e da justiça de Deus revelado em sua palavra, a Bíblia. E sim, temos tido um grande prazer de poder partilhar a Bíblia com você e o querer e a vontade de Deus para a sua vida. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Exaporã. E a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E você que nos ouve é o nosso convidado para estar em um dos nossos cultos que acontece aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Teremos um grande prazer e alegria em tê-lo ali junto conosco. Quero deixar um último versículo com você, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Com certeza um versículo conhecido por muitos de vocês que nos ouvem, mas que fala da grande verdade do Evangelho, do amor de Deus e da sua justiça para com o ser humano. E assim lemos João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, caro ouvinte, que esse amor possa inundar o seu coração, que você possa aceitar essa salvação unicamente realizada na pessoa de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo, Salvador e Senhor, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo.